Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Desta vez com Hugo Gonçalves em modo quarentena. Para quem estiver a ver o vídeo pode ver que ele está com a cara tapada, com um cachecol, enquanto eu estou mesmo com uma máscara cirúrgica, para não apanhar Verdade. viroses via computador. E isto é também para não passar aos nossos ouvintes a SIDA, que é o que nós temos, não é? Sim, ouçam este podcast com um preservativo, sempre. Metam um preservativo antes de ouvir este podcast. E então, queres explicar às pessoas porque é que estamos a fazer isto via software manhoso da internet? Sim. E não presencialmente? Então, eu estive num evento literário que, como se sabe, é um tipo de evento para o qual convergem degenerados e marginais, não é? Claro. E chamado Correntes de Escritas, que aliás já tinha falado no outro episódio, e um dos presentes nesse evento, o escritor chileno Luís Sepúlveda, que vive em Espanha, estava infectado com o coronavírus, o Covid-19, não é? Covid, não é? Covid, sim. Mas não sabia ainda na altura, não é? Não sabia na altura. Eu não estive em contacto direto com ele, ou seja, não lhe apertei a mão, não falei diretamente com ele, não estive sentado à mesma mesa, mas andei no mesmo autocarro. Andaste no mesmo autocarro? Andei no mesmo autocarro. E estive nos mesmos espaços, não é? Na sala de pequeno almoço. Fornicaram as mesmas prostitutas, que é o que se faz nesses eventos literários, não é? A gente sabe. Exatamente. E... Espera aí que agora fiquei com a borracha do headphone dentro da orelha. E às vezes acontece a borracha ficar lá dentro. Pode acontecer. Exatamente. Pois, já houve pessoas que apanharam grandes cagaços. Já ouvi histórias dessas. Sim. E depois fiz a minha vida normal. Na semana seguinte, eu e as dezenas de pessoas que estiveram lá. E no domingo de manhã soube-se da notícia. Soube-se finalmente, só soube. Portanto, eu saí de lá no domingo, passado 7 dias, exatamente, soube-se a notícia de que o Luís Sepúlveda tinha sido diagnosticado com o corona, mais a mulher dele, e obviamente as pessoas começaram todas a falar, tinham estado lá, a DGS, ao final do dia, Direção-Geral de Saúde, emitiu um comunicado dizendo que as pessoas que tinham estado presentes deviam telefonar para a DGS. Foi eu que fiz, 2 vezes, no primeiro dia. Primeiro dia fiquei 20 minutos à espera. Como já tinha dado o meu telefone, desisti, expliquei a situação, pensava que eles me iam ligar com urgência, não é? Uma vez que tinha estado naquele espaço. Ao final do dia, como não me ligaram, voltei a ligar. Voltaram a dizer-me que o médico me ia ligar. Perguntaram se eu tinha sintomas. Na altura não tinha sintoma algum. Não sei se foi psicossomático ou não, mas acordei no dia seguinte com o nariz congestionado, aliás, como se pode ouvir. O que pode ser simplesmente uma constipação, não é? No dia seguinte voltei a ligar para o Serviço Nacional de Saúde, disse, olha, eu já falei 2 vezes, o médico ficou-me de ligar, e ainda que eu acho que este ter o nariz congestionado se deva ao facto de eu ter apanhado ar-condicionado, e eu sou um bocado vulnerável a isso, eu quero-vos comunicar, não é? Porque não tenho dor no corpo, não tenho febre, já tirei a febre 3 ou 4 vezes, tenho que tirar todos os dias, voltei a tirar a meia hora. Tiras onde a febre? Debaixo do braço? É no rabo, obviamente. Se é para uma pessoa, se uma pessoa que é para estar doente, também ao menos que tenha algum prazer nisso. Eu vou alternando, eu é no rabo e depois na boca. Eu vou fazendo à vez. Sim. E é o mesmo termómetro que tu utilizas quando a zaia está doente. Exatamente, sim. E para quem não sabe, nos cães é no cu. Porque Exatamente. Não há outra forma deles deixarem. Eles não deixam aquilo no sovaco nem na boca. Falei com a senhora, ela disse-me que um delegado de saúde pública da minha área me ia ligar, até hoje, já passaram 24 horas. E outra coisa que eu depois fui falando com algumas pessoas que têm informação, inclusive com uma editora de um jornal diário que está a acompanhar e, portanto, está em cima do acontecimento, e uma das coisas que eu soube é que parece que o vírus em muitas pessoas não se manifesta, portanto são pessoas assintomáticas. 80%. 75%. Noutras manifesta-se com sintomas muito leves. Yeah. Como podem ser ou não o facto de eu ter o nariz congestionado. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, que
a congestão nasal não é um dos principais sintomas do coronavírus. Mas o nariz, o chamado running nose, ou seja, o Sim. pingo no nariz É? Mas, por exemplo, a sim. dor de garganta também acho que não está associada. Não, elas perguntaram-me se foi? eu tinha a garganta inflamada, sim. Mas E eu disse que não. Pois é, que eu em todo o lado que tenho visto os sintomas é mais à base da tosse e dificuldade em respirar. Pois isso não tenho, nem dificuldade em respirar, nem tosse, nem febre. Ou seja, as pessoas continuam a ter constipações, não é? Pois, e ainda por cima é nesta altura, né? Se fosse, Claro, fosse no nesta verão, altura. ainda era mais coisa. Agora, nesta Sim. altura é a altura da De gripe. qualquer maneira, tendo em conta que, por exemplo, acho que a história de um dos pacientes, não sei se foi o paciente zero, mas foi um dos pacientes iniciais em Itália, que foi um gajo que foi correr uma maratona, foi sair à noite com os amigos, beber copos, e que acho que infectou uma série de pessoas, e não teve sintomas. Pois. Não teve sintomas. Como tal, repara, eu não tenho não estou minimamente cagado ou alarmado se tivesse coronavírus. Era mais uma gripe. Não quero é ser um veículo de transmissão e, como tal, seguindo os conselhos da DGS, apesar de o delegado de saúde não me ter ligado ainda, eu decidi que ficaria em casa, evitaria o máximo contacto social, portanto, se tiver que sair, lavarei bem as mãos antes e não irei tossir para cima de pessoas, não é? Portanto, se tiver que sair, por exemplo, ir à mercê. Porque antes fazias, eras Claro, obviamente. tossir para cima das pessoas, mesmo na cara, que é sempre giro. E então pronto, decidimos fazer de qualquer forma o podcast. Se calhar é melhor avisar aqui as pessoas, para não defraudarmos expectativas, que dificilmente será um podcast tão longo. Vamos fazer aqui algumas coisas. Sim, vamos fazer uma meia horinha. Sim, isto pode ir abaixo, atenção, e se for abaixo, entretanto, vamos ver o que é que acontece. Como nós somos, é tipo o cinema verité, não é? O cinema realista, eu vou-me assoar neste momento, está bem? Força. Que apetitoso. Olha que coronavírus aí. Agora vai para a rua e esfrega isso na cara de uma velha. Agora, olha, mas não sei se vocês estão a ver. Sim. Não é? Toca de desinfetar a manita. Não é? Manita, okay. Sim, senhor. Não vá aparecer aí alguém em casa e querer mamar da boca. Pois, exatamente. E já podes usar os dedos como bem entenderes. Exatamente. Agora, o que eu acho... Desculpa, Guilherme, só para terminar. O que eu acho, e não sendo eu epidemiologista, é que haverá muito mais pessoas infectadas, assintomáticas ou com sintomas ligeiros, do que se fala. Portanto, fala-se de 2 casos em Portugal. Haverá muito mais, imagino eu. Não é? Sim. E das duas, uma. Ou a Direção-Geral de Saúde assume isso e assume que a taxa de mortalidade é baixa e assume que não vai poder controlar, portanto não é cada pessoa que tenha um sintoma, tem que ir lá um delegado de saúde pública, porque é inútil, não é? E só se vai focar nos casos mais graves, pessoas com febres altíssimas que precisam de ser internadas. Ou então foi incompetente, porque se eu tenho um sintoma mesmo que muito ligeiro, e mesmo que não tenha nada a ver com o corona, que é o mais provável, imagino eu, ou que pelo menos é provável, teriam que acompanhar o meu caso, não é? Sem saber onde é que eu fui. Portanto, o que eu acho é que, das duas uma, ou é uma ligeira incompetência, ou então eles assumem, este gajo talvez tenha, mas tem sintomas ligeiros, não está em risco de vida, portanto deixa lá ficar em casa de canto descansado. Pois, eu acho que é um bocadinho só... É só para eles dizerem, mas nós avisámos. É tipo... É como quando vais ao médico, diz que tens uma constipação e ele passa-te um antibiótico logo, sem saber se é viral, se é bactéria, e passa, que é só para descargo de consciência. Passei o medicamento mais forte que a gente tem, para o caso de se tu morreres, ele poder lavar as mãozinhas. Sim, mas se tiveres um vírus é completamente inútil, estás a tomar antibiótico, sim, certo? Pois é, mas a maioria dos... Só estás a foder a tua resistência, não é, ao antibiótico. Sim, para quando um dia mais tarde precisares. E estás a deixar a toda a gente que depois o vírus as bactérias e não sei o que ganham resistências e não sei o que mais. Mas pronto, também não percebo. Mas olha, por exemplo, mas tens várias mais pessoas... sintomas. Por exemplo, tu quando contaste, o que é que acontece? Eu já estive contigo na terça-feira passada, quando fizemos o podcast. Sim, tu já foste, tu já vais morrer. E tu já tinhas estado então a mamar da boca do Luís Sepúlveda. E portanto... Sim, e depois estive a mamar na tua boca no podcast passado. Exatamente, tivemos a mamar da boca, embora que sem língua, porque não somos paneleiros, não é? Obviamente. Sim. Tivemos a mamar da boca. E então, eu já acordei com dor de garganta, como é óbvio. Já acordei com dor de garganta e a minha namorada também...
É assim, mas tu estás sempre com dor de garganta. Eu tenho muito. Há para aí um mês do ano que tu não tens dor de garganta. E tu sabes isso? Sim. Não, eu tenho... O quarto é muito úmido no inverno, então durante a noite eu acordo sempre um bocadinho com dor de garganta. Mas o que é que acontece? A minha namorada, se ela apanha, é uma razia. Isso ela trabalha num lar de idosos. Portanto, ela se por acaso apanha corona e vai lá para o lar dos idosos, onde ela mama toda a gente da boca, também, obviamente. Há 20 velhos que vão quinar assim de repente. Mas pronto. Aliás, juro-te que no outro dia, nós estamos a gozar, mas no outro dia, como eu sou um gajo propenso a sentimentos de culpa, porque apesar de ter passado a minha vida a renunciar à minha formação católica, não se passa incólume por vários anos num colégio católico, não é? E acordei a lembrar-me que tinha ajudado uma senhora velhinha que estava no supermercado. Aliás, até escrevi um post sobre isso. Porque foi um momento terno. Ela estava uma senhora de 94 anos que estava sentada ao pé da caixa do supermercado e eu percebi que ela estava cansada, então meti conversa com ela, começámos a falar e eu disse, então vai, eu vou ajudá-la a levar os sacos até ao lar. E fomos a conversar. Demorámos para meia hora para fazer 150 metros, mas pronto. Normal. Se eu soubesse que aquilo ia demorar tanto tempo, também não tinha ajudado, não é? Mas já que estava ali. E... Só estou a brincar. Desistir a meia chato. E fui levá-lo ao lar, que era ali perto. E eu acho que quando isto passar tenho que ir lá ao lar a ver se já não quinaram não sei quantos velhinhos, não é? Sim. É melhor não ver. É melhor não saber, não é? É o velho Schrödinger. Está vivo e morto ao mesmo tempo, agora. Isso, o gato. Sim. Em vez de ter o gato, é o velho, não é? O velho Schrödinger. Que é um bocadinho os nossos avós com os quais nós não falamos há algum tempo, não sabemos, são sempre os velhos de Schrödinger, que estão vivos e mortos ao mesmo tempo. Mas pronto, não se fala de outra coisa, não é? Eu não percebo, sinceramente, o alarmismo. Eu percebo que é uma situação nova e que, portanto, deve ser acompanhada, mas não percebo como é que os mídia não assumem outra responsabilidade, outro papel. E não é só a CMTV, claro que a CMTV é o pináculo ontem a manchete à noite era coronavírus em Portugal e agora, com exclamações e uma cena mesmo com imagens a passar de tipo de laboratório, pessoas em asma de saúde em laboratório que provavelmente nem tinha nada a ver, era no filme qualquer. Sim, porque era de um filme daqueles de Hollywood que morre toda a gente. Do Outbreak ou uma coisa assim. Outbreak, exatamente. Mas mesmo os outros canais, acho que eu não vi ninguém ir à televisão. Eu também não tenho acompanhado muito porque, mas não vi manchetes, pelo menos, ou notícias de abertura, com pessoas a dizer assim, olhem que a mortalidade do vírus, no início era muito maior, no surto inicial, está muito mais reduzida. Abaixo dos 50 anos é tipo 0,1%. Segundo os dados que nós temos, ou seja, se houver 70 e tal % de assintomáticos, a taxa de mortalidade então ainda é muito menor, não é? Claro, essa é que é a questão. Então, estás a considerar os casos diagnosticados. E não consigo perceber como é que ninguém tem a pôr... Tens lá outra gaja, que não é a Ministra da Saúde, é outra, não sei, da direção, não sei. Geral de Saúde, acho. Que veio falar em cenários de 1 milhão de infectados. E ela diz, mas depois... Aquilo fez manchetes, não é? E ela, mas o cenário é diferente de previsão. Nós não estávamos a prever, estávamos a trabalhar com esse cenário porque foi o mesmo para agripar. Mas aquela gaja não sabe quando vai dizer isso numa conferência de imprensa, o cenário de 1 milhão. Primeiro, que os jornais vão utilizar isso e que depois que a maioria das pessoas que não é muito informada vai olhar para aquilo e pensar, 1 milhão de infectados. 1 milhão de infectados, com uma taxa de 2, 3% de mortalidade, vai morrer muita gente, não é? Vão ter 30 mil pessoas. Claro. Quando a gripe normal mata tipo 3 mil. E claro que toda a gente está aí assustada. Não sei se tem máscaras para vender ou gel. Sim, eu acho que é uma espécie de tempestade perfeita entre ignorância, uma certa falta de ignorância de muitas das pessoas que não vão à procura da informação necessária, não é? E hoje em dia tu podes ir à procura dessa informação. Não estou a dizer que um velho de 90 anos vá, não é? Mas muita gente mais nova pode ir procurar essa informação. Eu mal cheguei a casa, fui procurar uma série de coisas e há uma série de sites da Direção-Geral de Saúde dos Estados Unidos, de Espanha, tudo. Portanto, podes, em Portugal também, não é? Depois, como tu dizes, um certo aproveitamento mediático do chamado espreme que sai sangue, não é? Portanto, o alarmismo vende. E de uma certa incompetência. Eu acho que é tudo misturado, percebes? Não há uma razão... E a última coisa que é o ser humano. E o ser humano tem propensão, especialmente em alturas de crise, por
ser um bocado como o George Costanza naquele episódio do Seinfeld, em que há um pequeno incêndio numa cozinha e o George Costanza sai a empurrar crianças e velhinhas, porque quer ser o primeiro. Sim. Não é? E toda a gente, ou seja, o George Costanza, de certa maneira, incorpora essas características do bicho que é o ser humano. Sim. Pá, sim, e se tu fores ver os jornais, qualquer jornal online, vais às notícias mais lidas e no top 10, agora com o Benfica e com o Porto, se calhar com o futebol mudou um bocadinho, mas o top 10 antes de ontem era tudo coronavírus, tudo. Claro. Epá, e isso faz com que, num período em que os jornais estão com alguma dificuldade, que deem algum destaque a isso. Acho que há esse interesse por trás. Acho que já vi bons artigos feitos a desmistificar. Bons artigos, sim. Já vi. Sim. Pá, mas ou seja, nós, assim, não vamos generalizar, obviamente, porque eu, aliás, ia aconselhar um artigo, deixa-me ver se eu encontro aqui o título, para as pessoas que quiserem saber, alguém que sabe mais do que nós. Porque se é verdade que essencialmente as televisões e alguns jornais obviamente se aproveitam muito deste alarmismo, também é verdade que alguns jornais, por exemplo o Público pediu ao, como é que ele se chama, ao Arlindo Oliveira, que é o reitor do Técnico, certo? Pronto, um artigo muito interessante chamado Factos, Falácias e Equívocos, podem procurar, penso que esteja online, em que ele fala mas ele dos diversos... de inteligência artificial, que é que ele sabe sobre o vírus? Não, porque ele não falou disso. Ele falou sobre a questão do enviesamento cognitivo. Ok. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar, ou seja, o enviesamento cognitivo da proximidade, o enviesamento cognitivo do pessimismo, ou seja, tu tens mais tendência a olhar para as notícias negativas. Portanto, ele fala dos vários enviesamentos cognitivos, acho que são às centenas, mas ele fala 3 ou 4, que convergiram no caso do coronavírus para explicar este tipo de reação. E eu aconselho este artigo, que é muito interessante. Sim. Eu acho que devia haver algum tipo de regulamentação. Eu acho que este alarmismo, por exemplo, o que a CMTV faz, eu não percebo sinceramente como é que a ERCA ou lá quem é que não entra em ação. E diz, meus amigos, não dá, porque espalhar o pânico, isto é quase terrorismo. O que a CMTV está a fazer é terrorismo. É pegar numa coisa que não tem assim ainda tanto impacto, poderá vir a ter, e a espalhar o terror. Estão a apoiar o terror porque sabem que o terror gera mais audiência. E tens outra coisa, que grande parte da audiência deles é exatamente o alvo mais vulnerável do coronavírus, porque os velhinhos vêm todos CMTV, não é? Claro, vêm. E então já não lhes bastava a eutanásia aos velhos agora. Sim. Agora sim. Não é? Ainda tem. Aliás, já deve haver. Tenho a certeza que já há aí bots russos ou de extrema-direita ou o que seja, ou de extrema-esquerda, a publicar falsas notícias de que o vírus foi encomendado pelo governo português para levar a cabo. É a segunda fase da eutanásia. Estás a ver? Sim, para poupar na segurança social. Como os cofres do Estado estão com problemas, tem que se matar os velhos que não são produtivos. O que e assim, não era mal todo, percebes? Também se poupa no veneno da eutanásia, no veneno daquele do rato, que o veneno de rato é caro. Na estricnina. E depois tem que dar veneno. Sim. Poupa-se nisso. É uma morte, pronto, cospes pulmão e morres com uma pneumonia, mas pronto. Em Portugal há 2 casos confirmados, ou houve mais hoje? Nem sei, não vi. Não sei. Houve 2 casos. Mas são 2 casos confirmados que são casos graves, imagino eu, não é? Nem são muito graves. Não, há um dos gajos que na quase não tem sintomas, acho eu. Impossível. Sim. Eu digo isto sem alarmismo nenhum, que é, mesmo sem alarmismo, não digo isto que é, acho muito difícil só haver 2 casos. Claro. Acho muito difícil. Sim. Não, haverá. Quer dizer, em algum momento no tempo houve só 1 caso ou 2 casos, não é? Sim, claro. Mas a probabilidade. Mas repara, é a probabilidade do universo simulado, quase. Eu achei engraçado, porque no dia em que se soube a cena do Luís Sepúlveda, foi um amigo meu até que me mandou uma mensagem, e eu estava a fazer estava no meu mural do Facebook, no telefone, e vejo uma fotografia de um gajo agarrado ao Sepúlveda nas correntes. Mas que era uma fotografia antiga, ou seja, tinha sido publicada tipo a semana passada, mas apareceu no meu mural, estás a ver? E eu pensei, esta fotografia ganha todo um novo significado a partir de hoje, não é? Sim. O gajo
de braço dado, percebes? De braço dado com o gajo com um copo na mão, não é? Se calhar com um copo de vinho na mão, se calhar o Luís Sepúlveda tossiu para dentro do copo. Portanto, houve pessoas, havia um amigo meu que me disse, pá, eu tal como tu, dizia-me ele, eu não tive a 1 metro do Sepúlveda, eu também não, pá, acho que passei pelo Sepúlveda no autocarro, mas não toquei no Sepúlveda nada, mas, esse meu amigo dizia, mas depois eu vi no comboio, ao lado de um gajo, que tinha estado na mesa de intervenção com o Sepúlveda, exatamente ao lado. Não é? Portanto, Sim. Não, isso é muito fácil. Acho que o contágio é muito superior ao da gripe, é uma das questões. Além da mortalidade ser um bocadinho superior, o contágio acho que é mais ou menos o dobro da gripe normal. É mais provável tu... Não sei se é contraíres ou se é espalhares nas gotículas que vão no ar. Isso é a taxa de contágio. Há uma cena para medir isso e é tipo da gripe é 1,3 e do corona é 2, qualquer coisa. Mas imagina que o Sepúlveda tossiu, levou a mão à boca, entrou no elevador, tocou no botão 0 para descer para ir tomar o pequeno almoço. A seguir, passado meia hora, entrou... porque aquela merda, supostamente, o vírus aguenta-se bem fora do corpo humano. 24 horas. Se não tiver, 24 horas se não tiver muito quente, não é? Se tiver temperatura. Veio um gajo que ia tomar o pequeno almoço todo contente. Tocou no botão 0 e levou a mão à boca. Já foste, não é? Sim, mesmo assim, não sei se... Ou seja, nem toda a gente que faz sexo com alguém infectado com HIV apanha HIV. Claro. A probabilidade até é maior de não apanhares. Principalmente para os homens, para as mulheres é um bocadinho maior. Mas, portanto, aí tu tens bactérias na boca e anticorpos e não sei o quê. Não sei se relativamente ao coronavírus isso funciona ou não, mas o vírus ele pode matar o vírus ou não ser em quantidades suficientes para... Claro. Para te infectar. Eu estou a dizer, estou a tirar coisas do cu. Eu também. Não sei. Estou a tirar coisas do cu. Não sei se é igual para as bactérias e para os vírus. Para os vírus é a mesma coisa. Mas sim, por exemplo, eu lembro-me... Aliás, é capaz de se aplicar, porque no HIV, mais uma vez, se tu fores com uma seringa infectada... Sim, mas estás... Sim. A quantidade de sangue tem que ser muito... Quanto maior a quantidade, maior a tua probabilidade de ser infectado. Se for uma sim, mas cá está, Guilherme. Como tu dizias, cá está. Nós não fazemos a mínima ideia de qual é que é a comparação em termos de contágio entre o VIH e o corona e o Covid-19. Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. Não, o que eu estou a dizer é que não é 100%... Se um gajo com Covid te for tossir na boca, sim, provavelmente se não calhar é não podes, 100% claro, que tu ficas com Covid. Claro. Até porque deve haver um grau de imunidade... Deve haver uma certa parte da população que é imune, como em quase todos os vírus. Claro. Até agora, duas questões mais além da questão clínica ou científica, que é, se os escritores já de si têm egos insuflados, o facto de terem sido o centro das atenções nos últimos tempos tem uma certa piada, não é? Porque agora, tipo... e a outra questão é, desses escritores, imagino que vários já estão a pensar em escrever contos ou livros sobre os escritores sitiados num hotel... atacados por um vírus mortal. Já deve haver aí uma ideia qualquer. Tem tipo... E em terceiro lugar... 12 Angry Men, mas os 12 Angry Writers. Estás a ver? Exatamente. Todos numa sala. Uma espécie de... em vez de ser Walking Dead, é tipo Sitting Dead. Porque já estão sentados à frente do seu computador, não é? E a última coisa, que aí sim há motivos de felicidade, porque... Obviamente que nem tudo nisto é de lamentar, é que só mesmo um vírus alarmista para sacar o Ventura vírus do espaço mediático. E isso é bom. Não? Sim, não tem aparecido muito, mas prepara-te que ele veio, deixa morrer o primeiro, a primeira pessoa em Portugal, e vais ver se ele não vem logo dizer vem, o Serviço Nacional de Saúde, vai ter um comportamento político para isso. Como é óbvio. Eu agora a minha frase favorita é... todos, ele, não é só ele. Claro. A minha frase favorita é um intruso é um intruja, seja nas incoerências pequenas ou nas grandes mentiras, porque, eu caguei-me a rir, porque às vezes cago-me a rir com o gajo, porque o gajo é tão descarado na sua incoerência e nas suas mentiras que chega a ser cómico, não é? E então o gajo tinha um post... a fazer uma selfie com uma fã ou não sei o quê. O post imediatamente a seguir, horas depois, dizia: temos um presidente
queremos um presidente que não passa a vida a fazer selfies. Sim. E é genial, tipo, eu acho que o descaramento é tal que ele já nem se importa com isso. Ou seja, o radar da incoerência e da mentira nem sequer está ligado, percebes? Ele está a tomar o exemplo do Trump, que sim. grab by the pussy não o mandou abaixo, nada o mandará abaixo, né? Claro. A cena do impeachment e do gajo a falar com o presidente ucraniano, nada lhe tira. Ele pode estar está no estado de graça, pode dizer a merda que quiser, que as pessoas que estão com ele pelas razões que estão, não lhes interessa isso. Mas isto só para os nossos ouvintes perceberem que nem o coronavírus te tira a vontade de falar de André Ventura. Atenção. Não, mas eu também... Eles não pensem que lá porque o coronavírus te infectou no rabo que vais ficar sem falar do André Ventura. Para já, eu acho isso injusto, porque se é verdade que eu tenho como uma das missões chamar intruja... com factos, é verdade, não é por dar cá aquela palha ao Ventura e opor-me à sua farsa, e assumo isso perfeitamente, assumi isso e é isso que eu vou fazer. Essa é uma das... É isso ir a Fátima. Uma resolução de ano novo. É uma resolução de ano novo, não é? Não nos calarão. Também é verdade que tu nutres uma certa simpatia pela personagem, não sou eu, Guilherme. Portanto, tanto que nutres uma certa simpatia com a personagem, e isto não foi por acaso. Nós fizemos a associação de um vírus com outro vírus, não é? De um vírus que está dentro de nós, de um vírus que está fora de nós. Não sei. Que tu, recentemente, nós não tínhamos falado disso, mas vamos só falar em passant, que tu recentemente decidiste fazer uma crónica sobre ele e foste atacado por um enxame uma virose, diria, na página da Antena 3. Sim. De repente houve assim um surto de pessoas. Eu vou ler só. Eu sei que tu vais usar isto. Abriram a porta da caverna. Por acaso não tirei prints a isso e mandam isso abaixo. Não, eu vou só dizer um ou dois para não te estragar o coisa, mas pá, é que há uns que são tão bons. Mas queres explicar o que é que aconteceu já agora? Foi crónicas das manhãs da 3, que eu tenho às terças e quintas, e foi uma que nem era sobre o Ventura, mas eu tocava nele. Já não sei sobre o que era. Sobre o que é? Qual era o nome aí da rubrica? Tens aí? Espera aí, deixa-me ver se eu descubro aqui. É que o meu computador está um bocado lento. Eu já não me lembro, mas tinha... Eu tocava no Ventura, apesar de não ser sobre ele. E aquilo deve ter sido partilhado nos grupos de apoio ao André Ventura. Parece que o André Ventura é um deficiente, então tem muitos grupos de apoio, como tem para fazer donativos, as pessoas que estão com problemas. E então, de repente abriu-se um enxame, uma porta de ogres que vieram em hordas comentar no vídeo, chamar nomes e tentar mandar abaixo o vídeo, porque eles gostam muito da liberdade de expressão, até lhes fazer comichão no cu. E então comentaram muitas coisas. E no vídeo tinha 100 e tal comentários, acho eu. Sim. O que é só de assinalar aqui, que é importante e tu explicaste-me isso, e depois, pelos horários, nota-se que isto é uma espécie de convergência, é tipo a malta que combina e diz, olha, vamos todos ali, só que em vez de ser uma flash mob e eles começarem a dançar, todos no centro comercial, alguém vê um post que desagrada ou que fala do Ventura, e então nesses grupos combinam, bora lá todos, tentar mandar aquilo abaixo e fazer comentários. E tu notas isso, porque o vídeo teve algum tempo sem comentário nenhum, e depois houve uma enxurrada de comentários nas 24 horas seguintes. Também é o delay Ventura, né? Quem gosta muito do Ventura, por norma, tem um delay intelectual. E então também foi as 24 horas de atraso mental normal. Mas foi partilhado num grupo. Não sei se houve o incentivo ativo de vamos lá reportar, ou se é simplesmente já pavloviano, que quando alguém posta alguma coisa naquele grupo a dizer mal. Espera aí que eu esqueci-me de desligar isto e não sei se não me foderam aqui a gravação, que me ligaram agora. Não, estava a gravar. Fica a gravar em backgrounds. Não, ficou, está a gravar. E então, pronto, depois foi. Mas estava a dizer que, portanto, percebes que isto é combinado e que eles aparecem como um enxame de abelhas, e percebes também pelo tipo de mensagens, que são todas muito parecidas, portanto, não tem um repertório muito variado e, mais do que tudo,
é só uma espécie de copycat, porque não só utilizam os mesmos insultos, como todos têm problemas com a ortografia. E há aqui uma coisa que eu tenho que lamentar, que é, se tu queres ser racista, ao menos aprenda a escrever racismo. Porque não se admite que escreves racismo com 2 S. Não, isso não. Sempre. Eu acho que piada que eles são capazes de estar a criticar. Vêm para aqui, não sabem falar português e depois escrevem racismo com 2 S. Claro. Mas... Então pronto, vou só ler, portanto, eras um poeta se tivesse escalado. Típico. A Antena 3 cada vez cheira mais a merda. Também. Que falta de inteligência. O Costa deve ter adorado. O lobby continua, nada nem ninguém vai parar o Chega, queiram ou não. Que pobreza de espírito. Mais. E depois, ainda por cima, os gajos identificam-se logo com o Chega. Tudo a querer derrubar André Ventura. Mas não vão por aí. Chega. Outra que diz só, chega! E pronto, chega, uma bandeira de Portugal. Outra coisa que eu quero dizer, que era, e isto é muito importante, e é de uma sofisticação que eu acho brutal, que é o slogan do Ventura à presidência é por Portugal e pelos portugueses. Não fosse alguém pensar que ele se candidatava pelos guineenses e pelo Irão. Sim. Portanto, eu acho bem que ele diga que, estando candidatando-se à República Portuguesa, que diga que é pelos portugueses e por Portugal. Não vão pensar que não era, que era pelo Marega. Sim. Eu acho que é porque ninguém acredita muito, né, que ele esteja mesmo a ser candidato à presidência. Eu acho piada é que ainda há pouco tempo andou aí um vídeo a girar em que ele dizia que achava ridículo que os deputados não tivessem o regime de exclusividade, não é? Esse é um deles. E que acumulavam cargos para ganhar dinheiro e que ele prometia ser exclusivo. Isto é um vídeo de uma entrevista que ele deu pré-eleição. Sim. Depois ele foi eleito e tem o cargo de consultor privado, onde continua a ganhar muito dinheiro, e tem o cargo de comentador na CMTV. E, não contente, porque ainda deve estar com muito tempo livre, porque há muitas vezes que ele chega atrasado ou nem vai lá, ainda tem tempo para ser candidato à presidência da República. Portanto, claro, aqui temos um deputado exclusivo e preocupado com os portugueses e trabalhador que André Ventura é e que não é incapaz de fazer aquilo que sempre criticou aos outros, que foi não estar em exclusividade. Claro, mas essas incoerências que cada vez se acumulam mais, não é? Mas é curioso porque ele diz que quer derrubar este sistema para fundar a Quarta República. Claro que toda a gente sabe que a vida parlamentar é suscetível de ser criticada. Já se fizeram coisas muito boas, porque não está cheia de inúteis, tem muitos inúteis, mas não está cheia de inúteis. E obviamente que é suscetível de ser criticada e de ser melhorada. Mas ele claramente não parece dar o exemplo. Portanto, o que ele se calhar quer é reduzir para 100 deputados e talvez criar um regime em que não se leva a mal tu poderes faltar a reuniões, desde que seja, essa é a única exceção, desde que seja para ir falar de futebol na televisão. Mas ele, se fosse esperto, ele pedia o aumento para 1000 deputados, porque assim, quando ele faltasse, notava-se menos, não é? É que, imagina que ele queria só 2 deputados, e ele falta. Nota-se muito. As pessoas não reparam que ele faz falta. E faz falta, pelo menos na moldura as pessoas iam reparar. E quantos mais deputados, melhor para ele, porque pode não aparecer. Ou pode dar a desculpa que não havia lugar para estacionar na Assembleia, porque há muitos deputados. Agora assim não dá, assim o gajo não está a ser esperto, não está a ser inteligente. Mas vamos ver. Estou ansioso pelos debates entre ele e o Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Se acontecerem, não sei se vão acontecer. Não sei se haverá mais alguém a juntar-se à corrida. A Ana Gomes, possivelmente. Eu gostava que a Ana Gomes se candidatasse, porque acho que a Ana Gomes ia ser muito mais capaz de dar a volta ao Ventura. De dar a volta ao Ventura. Claro, tu querias ver uma luta na lama entre a Ana Gomes e o Ventura. Acho que ela vai ter maior capacidade de o meter no sítio. Eu acho que o Marcelo vai ser, como sabe que vai ganhar, claro. Vai ser muito cordial. Mas ele vai ser mais magnânimo, vai ser mais patriarca. E tem muito em comum. Sim. Ambos formados em Direito, dão aulas de Direito, gostam muito de Salazar, gostam muito de ir à igreja e de Fátima. Eles têm muito em comum. Atenção, muito em comum. Outra coisa que há bocado não falámos, que não é por acaso, talvez, que os apoiantes do Chega, pelo menos aqueles que se manifestam nas redes sociais, não serão todos, mas os que se manifestam nas redes sociais, têm um pendor para dar erros ortográficos. É porque
pelo menos no livro em que ele escreveu, o Ventura, e a Sábado há pouco tempo fez um artigo muito grande sobre o livro dele, ele também dá muitos erros ortográficos. Repara, toda a gente dá erros ortográficos. Eu dou os erros ortográficos. Claro. Ele dá mais um bocadinho do que o normal, não é? Mas também a culpa é da revisão dos livros. Também, é verdade. Mas pronto, se puderem, procurem o artigo, está online, porque é delicioso. Pá, um livro, como é que se chama o livro? Não sei, mas aquela passagem dele comparar sexo oral como dar comida à boca de uma criança, viste essa? Não, essa que ele não diz, tal como se leva a comida à boca de uma criança, ele puxou-lhe a cabeça para junto de seu pénis. Uma cena assim, estás a ver? E então tu estás numa cena porque ele tem muita cena sexual, é tipo aquelas novelas tipo sexuais, os livros dele e As Sombras de Grey. E essa parte em que estão dois adultos a fazer sexo oral, uma mulher ou um homem, e ele acha que a metáfora a utilizar é de levar... ele utiliza muitas vezes também a palavra intifada em cenas de sexo, não é? Sim. Que ele tinha um livro em que o Arafat era gay, não é? Sim, penetrando-a como que em intifadas, saindo do corpo para voltar a entrar com potência reforçada. As mamas são sempre duras, há muitas mamas duras. É silicone, está habituado mais a silicone. Não? Sim. Montenegro tenta matar-se com X-ato, com S, e chateia-se com tudo e todos, menos com os amigos da Coca. Este tem um quê de autobiográfico. Olha, é a Cláudia, cujo corpo está já em decomposição, mas que Montenegro cobiça. Não conseguiu evitar notar como, por dentro daquela camisola de pijama infantil, com desenhos de ursinhos e leões, se escondiam seios longos e ainda duros. Longos e duros? É capaz de ser cancro, é capaz de ser caroço. Estão longos descaídos. Não, mas o que eu acho que é a história de calcificação. É a história de um ciclista com sida, cocainómano, que ganha a volta. É uma história de superação, no fundo, é uma história de superação. Imaginação não lhe falta. Não. Isso temos só lhe falta talento. Mas há aqui só mais uma questão que é... toda a gente tem o direito de fazer várias coisas. Eu não acho nada que tu deves especializar. Quem gosta, especializa-se. Tens direito de pintar, correr, querer ser astronauta, o que quiseres. No entanto, há aqui uma série de circunstâncias na vida do Ventura... a cena do ser comentador de futebol e como o faz, não é? Ele é comentador de futebol, nem sequer foi comentador político, não é? Ou de outra coisa qualquer. A questão de escrever este livro, a total necessidade de protagonismo que revelam nele claros traços narcísicos. Se alguém não acreditava nisso, não é? Acho que é óbvio, não é? Sim, mas acho que isso é transversal a qualquer político, não é? Sim, mas há mais... Há traços narcísicos, o espectro, não é? Vai desde Sócrates, não é? Vai desde Sócrates até gajos que se calhar são um bocadinho menos narcísicos, não é? Depende de quem está em cargos, ou seja, deve haver ministros que são convidados para ser ministros e que não têm isso e que até são pessoal... Olha, estão-me aqui a ligar, eu acho que é da Direção-Geral de Saúde. Atende direto. Atende? Vou tentar atender, a ver se está... Desligaram. Pronto, vou morrer. É isso. Exatamente. Então estão-se a cagar para ti. Mandei mensagem. A apanhar o vírus. Muito bem. Olha, como é que é? Fechamos isto? Porque... Sim, estamos com 38 minutos, não é? Para quem não ia ver podcast, foi um bom podcast. Portanto, acho que as pessoas vão desculpar-nos, esperemos nós, os patronos, de não haver episódio especial de fim de semana. Não, estava só a ligar outra vez. A gravar. Eu tenho aqui só um tema. Se calhar fazíamos tipo 5, 10 minutos. Acabávamos este. Está bem. Então pronto, então fazemos. Então, para toda a gente, todos os patronos, afinal há. Portanto, haverá um episódio especial de fim de semana. Para quem não é patrono, e atenção à navegação, que muita gente terminou o contrato, deve ter feito um ano, no fim de todos os meses, portanto, houve para aí 20 pessoas que deixaram de ser patronas porque terminou o contrato. Não se esqueçam de voltar a fazer. O teu preliminar está de volta. Já vi os 2 episódios.
Está de volta, saiu Muito giro, o episódio em Portimão. E faltam dois para fechar. Vamos estar no Maxime em breve, não é? Num episódio ao vivo. Já se pode dizer ou não? Exato. Deixa-me olhar aqui para o calendário. É dia 20. Sim, está para já. Eu acho que está certo, ainda não sei o cartaz, mas sim. Dia 26 de março, às 10 da noite, no Maxime, em Lisboa. Já lá fizemos uma vez. Ainda não sabemos como é que vão ser os moldes, mas à partida serão os mesmos que da outra vez, que é patronos não pagam, têm entrada gratuita, não patronos pagam bilhete, que ainda não sabemos o preço. Mas já de compensar... Eu queria aqui também deixar um pequeno apelo. Eu não costumo muito fazer isto, nem fiz quando fiz a publicação no Facebook, mas não custa fazer. Que é, estou entre os nomeados para livro do ano do Prémio Bertrand, mas quem vota são os livreiros e os leitores Bertrand. Portanto, se nós tivermos entre os nossos muitos ouvintes alguns leitores Bertrand, é só ir à página do site da Bertrand e votar no meu livro, até porque se houver gente que não gosta do José Rodrigues dos Santos, que já ganhou o ano passado e está nomeado outra vez. Este aí também é engraçado, porque é um prémio que também, o espectro também é amplo, vai do António Lobantunes ao José Rodrigues dos Santos, comigo pelo meio. Vão lá e votem aqui neste vosso cara, até porque imaginem que eu posso morrer. É o que? Ficção lusófona, é a categoria. E só mais uma coisa, que eu queria deixar aqui um grande abraço, se não mesmo um espirro, para os nossos ouvintes, porque quando tu fizeste o post na nossa página de Facebook, e que ainda não nos segue no Facebook, passa a seguir, explicando o que é que estava a passar e tal, vários deles, em vez de serem fofinhos, e à imagem daquilo que nós somos, parece que não só desejaram a nossa morte, como quiseram aproveitar-se da nossa morte, perguntando se, por exemplo, se eu morresse e o podcast passasse a ser feito só com se haveria desconto de 50% para os patronos. E eu acho... Emociona-me que os nossos ouvintes sejam este género de pessoas. Sim. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque isso significa que eu continuaria a ganhar o mesmo. Portanto, é óbvio que se mantém. O que acontece é que do mal vem algum bem, quer eu ficava a ganhar o Exatamente. E podia, a loucura, a vida de rico que eu faria com o dinheiro todo do peito. E é isso, não sei se mas quem quiser contribuir, e porque se podem avizinhar meses em isolamento, a pagar despesas de hospital privado, porque nós não temos, não conseguimos ir para o público, é muito pobre, não é? No público. Portanto, contribuam, Sem Barbas na Língua, patreon.com/Sem Barbas na Língua, contribuam para nos ajudar depois a recuperar do coronavírus. E já agora, só dizer uma coisa que é gira, que eu estava aqui a brincar com o Serviço Nacional de Saúde. Todos os iniciativas liberais da vida, os Venturas, que quase querem privatizar, o CDS cá também, privatizar a saúde, não é? Nesta altura vão se calhar dizer que o Serviço Nacional de Saúde isto e o Serviço Nacional de Saúde aliás, que devia fazer mais, devia haver mais investimento no Serviço Nacional de Saúde por causa da epidemia, quando há pouco tempo estavam a defender a privatização. Claro. Deixa-me só fazer uma nota de rodapé em relação a isso, que é o facto de o Serviço Nacional de Saúde não funcionar perfeitamente a 100% em tudo o que faz, não significa que haja coisas que faz muito bem, não há a mínima dúvida disso, e mais, que é, tu vês isso agora nos Estados Unidos, um dos grandes pânicos dos Estados Unidos com esta pandemia é que a quantidade de pessoas que não têm acesso à saúde. Portanto, num caso de pandemia como este, num país em que não há um Serviço Nacional de Saúde, o que pode acontecer, imagina, tu tens um caso de coronavírus, não tens dinheiro, vais para o hospital, das duas uma, ou não vais para o hospital e arriscas-te a morrer em casa, ou vais para o hospital, imagina que é um caso grave em que precisas de assistência médica, e o que vai acontecer é que imensas pessoas vão entrar em falência. Ou seja, não falência dos órgãos e falência física, mas como já acontece, aliás, nos Estados Unidos, por ano, várias pessoas entram em insolvência porque não têm dinheiro para pagar, não é? Não têm dinheiro para pagar as despesas médicas. Portanto, pensem nisso duas vezes quando andarem a tentar esfolhar o Serviço Nacional de Saúde. É isso. Se não morrermos, até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana e até já aos patronos nível máximo que têm acesso logo ao episódio de fim de semana, ou até sábado aos patronos nível mínimo e médio, e para todos os outros até para a semana, se o coronavírus quiser.